Fala galera, eu sou o Jay e hoje nós vamos reagir ao canal Espantalho, o Espião Espiado, o episódio mais estranho do desenho Pica-Pau. E antes de continuar o vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Dito isso, bora pro vídeo. Pica-Pau fez parte da infância de Com muita certeza. gente, e se tu nunca ouviu falar, tu foi criança errado. Esse desenho sempre foi muito popular e várias pessoas assistem até hoje. É só tu olhar as views dos episódios upados no YouTube. Isso é fato, tá? Até hoje eu assisto, tem hora que dá uma nostalgia, eu sento na frente do computador ou da TV mesmo e coloco lá 1 hora de Pica-Pau pra assistir e fico assistindo, cara, entretido. É nostalgia, né? A gente que foi criança e o nosso primeiro contato foi com a TV aberta e não com a internet, pra gente é uma nostalgia completa ver o desenho, entendeu? Se tu é criança, o desenho é muito engraçado por si Sim. só, mas ele consegue bater diferente também às vezes. Ele tem cenas bem absurdas e cômicas, mas ele também passa uma vibe bem desconfortável e dá um certo medo às vezes. Tem uns episódios assim que é bem, bem tenso. Tem uns episódios do Pica-Pau conversando com a própria fome que é bem esquisito. Aí tem episódios que o Pica-Pau faz uso de coisas ilícitas e tudo mais. Então tem um monte de coisa, né? Bom, quando você é adulto e tu vai assistir esse desenho de novo, tu percebe várias coisas que passaram despercebidas quando tu assistia esse desenho blindado pela tua inocência infantil. Coisas bizarras, coisas bem estranhas e profundas. O desenho Pica-Pau e o seu universo sempre... É porque quando a gente é criança, a gente nem repara nessas coisas. É tão útil pra gente que a gente nem liga pra essas coisas. Mas quando a gente se torna adulto, a gente começa a reparar nos pequenos detalhes do desenho. E assim, tem muita coisa, mais muita coisa. foram bem adultos de certa forma, isso na minha visão, claro. Um bom exemplo que eu posso colocar aqui é a notável violência, armas de fogo, armas brancas, bombas e agressões. E tudo bem, isso era comum nos desenhos de antigamente, eu até gostava na verdade. O que mais me chamava atenção era o humor ou algumas piadas no mínimo... Eu até sinto falta disso nos desenhos atuais, mas a gente sabe que isso nunca mais vai acontecer, entendeu? Eu até sinto falta desse negócio. Ai... Você assistiu desenho violento, não é porque você assistiu desenho violento que você vai se tornar violento, entendeu? Mas eu sinto falta disso, mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer na atualidade com os desenhos novos, né? Estranhas que tinham O máximo que você vai ter é uma Peppa Pig. Crianças. O exemplo que eu posso dar pra você certamente é o Pica-Pau Biruta. O Pica-Pau passou por vários reworks e redesigns durante a sua vida útil na TV. Durante uma época, lá no começo da sua exibição, o Pica-Pau era completamente maluco e até a aparência dele era bem diferente. Biruta. Ela era menos convidativa, remetendo bem a sua personalidade. Esse Pica-Pau era meio assustador. O fato dele ser biruta, como todo mundo fala, era pra ser uma piada, um personagem sem limites. Só que muitas vezes essa loucura se virava pra algo maquiavélico. Um dos feitos desse Pica-Pau que mais me marcou, e eu acredito que todos vocês devam conhecer, é o famoso incidente do afanador de gasolina. Nesse episódio surgiram memes incríveis, como o famoso procurando rachadores. Tô procurando rachadores. Episódio onde a cena do diabo necessário surgiu. Na cena, o Pica-Pau tá andando por uma estrada e se depara com uma placa escrita: eu sou um diabo necessário. Essa viagem é realmente necessária? Nisso, ele se vira pra câmera, quebrando a quarta parede, o semblante dele muda totalmente. Ele cria chifres e dentes afiados. Ficou uma mensagem muito esquisita. Porque praticamente ele virou o próprio demônio aí no desenho, entendeu? E aí ele fala, né? Eu sou um diabo necessário. Eu acho que ele vai falar isso agora. E solta a famosa frase: Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Ah lá. Eu sei que tu deve estar se preparando pra ir nos comentários pra comentar que isso é só uma piada, tão universal pra todas as idades como o resto do seriado inteiro. Mas sei lá, o Pica-Pau era majoritariamente pra crianças. Essa cena é desnecessariamente assustadora. Tô criticando? Não, eu jamais mudaria isso. Essa cena precisava ser assim. E claro, ela foi bastante comentada por muito tempo, porque as crianças se assustavam genuinamente com essa imagem do Pica-Pau diabólico. Um outro exemplo de episódio assustador que eu posso citar aqui é o famoso Alameda para Bali. E eu sei que esse episódio não é esse é esquisito, hein? mas é estranho esse igual. é tenso, Nesse episódio, o Pica-Pau e o Zé Curubu estão de férias em Bali. Esse aqui me deu medinho, pessoal. Esse aqui, porque ficou uma coisa bem estranha isso daqui. Ficou literalmente algo bem esquisito. A mulher vai lá, alicia os caras e leva lá pro meio. Vocês vão ver, presta atenção. E uma moça local começa a atrair os dois com a sua dança e beleza. E o episódio segue aquele clássico gato e rato, onde o Pica-Pau e o Zé Curubu ficam brigando pra ver quem consegue conquistar o coração da moça. O pulo do gato desse episódio é que a moça não tá interessada em nenhum dos dois. Ela precisa matar eles. Nessa ilha onde o episódio se passa, todos os civis estão à mercê de um demônio do vulcão. E esse é o demônio. Eu aposto que tu tem medo dessa coisa, ou pelo menos conhece alguém que se sentiu desconfortável vendo isso. Até hoje. Se você foi criança e assistiu o Pica-Pau várias vezes, você com certeza nesse episódio você ficou com medo. Não tem como, cara. Olha a cara dessa desgrama aí, desse troço.
isso. Se aquela moça conseguisse levar o Pica-Pau e o Zé Curubu como oferenda, o vulcão não iria destruir a ilha dela. Por isso, ela seduz os dois. E essa imagem, essa cabeça gigante, que até me lembra uma máscara Oni, essa coisa gravou na cabeça de muita gente de uma forma não muito boa. Sabe o que isso aqui parece? Quem assistiu no anime Naruto, lá tem a máscara lá do ceifeiro. Parece muito com a máscara do ceifeiro, entendeu? Parece muito com a máscara do ceifeiro lá do anime Naruto lá, Enfim, né? Isso que vocês acabaram de ver, meus amigos, é a intro mais longa que eu já fiz na minha vida, englobando todos os meus canais. Isso Ficou porque, bom pra caramba. como todos vocês devem ter notado pelo título e thumb, esse vídeo não é sobre o afanador de gasolina e nem sobre a Alameda para Bali. Mas faz vídeo deles pra nós reagir aqui. Pra criar uma atmosfera. Não vou mentir. Faz o seguinte, me ajuda a fazer mais atmosfera ainda. Apaga a luz aí do teu quarto enquanto eu te conto sobre o famoso episódio O Espião Espiado. Clássico. Esse episódio em específico não tem nem pé nem cabeça, ele é sem rumo. A primeira coisa que chama a nossa atenção nele é que, diferente do outro episódio, ele começa com um aviso na tela, abre aspas, a história que você vai ver é uma grande mentira, nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém, ok? Um ponto a se citar sobre o episódio. O que é esquisito, né? Porque nenhum episódio tinha aviso, esse tinha. Nenhum episódio do Pica-Pau tinha aviso, tinha uma intro ali, mas não tinha um aviso, entendeu? Esse tinha. Já é uma coisa diferente em relação aos outros episódios. O episódio inteiro é narrado e o Pica-Pau não fala. Quer dizer, no áudio original ele não fala, mas na dublagem ele fala pra ler uma coisa ou outra pra gente. Enfim, o episódio começa com dois detetives sentados conversando, até que o telefone toca e um deles é chamado. Quem atende o telefone é o detetive chamado Quinta-feira. O nome dele ser Quinta-feira é estranho, mas não é à toa. Guarda essa informação. A chamada dizia que uma fórmula secreta foi roubada de um laboratório. E nisso, os dois detetives foram procurar por suspeitos nos arquivos daquela delegacia, secretaria, sei lá, não sei onde o detetive fica. Nessa busca, eles acham um suspeito que eles decidem investigar, o famoso Bat, ou morcego, que inclusive me lembrou bastante o Batman. Também tive essa sensação. Primeira coisa que eu vi que ele parece muito com o Batman, né? Também pode ser uma referência, sabe-se lá? Que será, hein? Esse morcego é uma criatura que se assemelha com um morcego. Mas por que será, hein? Diferente dos morcegos comuns, esse aqui tem um corpo meio humanoide. Depois dos detetives terem decidido que eles iam investigar ele, o episódio corta pra uma cena do morcego se escondendo, entrando em um quintal e colocando o frasco que ele roubou em cima de uma mesa. Mesa essa que adivinha de... Não só esse personagem que é esquisito. Tem outro também de outro episódio que eu acho bastante esquisito, que é o João Espalha Lixo. É engraçado o episódio, mas que o personagem lá, o desenho do João Espalha Lixo é extremamente esquisito. É um cara totalmente biruta que gosta de espalhar lixo. Quem era o Pica-Pau, que já tava dormindo? Nessa mesa havia outro frasco, que era o tônico que o Pica-Pau já tomava. E essa cena... Pica-Pau nesse episódio ele tava na merda, né, bicho? Tava tomando o famoso tônico de peroba. Enfatizou bastante a diferença entre os dois tônicos. O tônico que foi colocado tinha um símbolo de caveira. Uma gota dele tinha o poder de 50 mil cavalos. Enquanto o tônico que o Pica-Pau tomava era só um suco de peroba feito pra Pica-Paus. O morcego largou a tônica que ele tinha roubado na mesa do Pica-Pau pra esconder. E na hora de pegar de volta, ele confunde e acaba... Uma coisa interessante sobre o suco de peroba. Peroba é uma madeira. Pica-Pau se alimentam de madeira. Então, entendeu? Entendeu a conexão? Entendeu a referência, pessoal? Suco de peroba, pica-paz. Pica-paz, suco de peroba. Levando a errada. E é a partir daqui que o episódio se desenrola. Olha lá. Bicho, tá só o bagaço. O morcego tira esse tônico do Pica-Pau e deixa só o que ele roubou em cima da mesa dele. E tá, Oxi. Vamos fazer uma pausinha que mudou eu a tenho dublagem. algumas coisas pra explicar. Esse episódio inteiro Legal. pode até não parecer, mas ele tá referenciando um outro programa. Dragnet é o seu nome. Essa série basicamente retrata o cotidiano de investigadores da polícia de Los Angeles. Mais especificamente o sargento Joe Friday. Bem antiguinha essa série aí, né? Foi comentado pra vocês guardarem o nome do detetive do Pica-Pau, né? Então, é por causa dessa série. O detetive dessa série se chama Joe Friday, que ficaria algo... Joe Friday, aí eles fizeram uma analogia com quinta-feira. Faz sentido, né? Joe Friday, Joe sexta-feira. E o outro é quinta-feira. Faz sentido a referência no Pica-Pau. Joe e sexta-feira. E no Pica-Pau, o detetive se chama Quinta-feira. O nome do detetive era parte da referência à série Dragnet. Inclusive, lembram do aviso do começo do episódio? A história que você vai ver é uma grande mentira. Nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Isso também é referência a Dragnet. No começo de todo episódio daquela série, é dito que a história que a gente tá... Tipo, eu não sabia. Aí, ó. E pra mim era uma coisa nova. Então é uma referência a essa série aí. Eu nem sei de quando é essa série, mas é uma referência a essa série investigativa aí.
Bem interessante. É real e que os nomes foram alterados para proteger a identidade de algumas pessoas. Enfim, agora que eu expliquei a relação da série com o episódio, a gente pode voltar pro vídeo. Na cena seguinte, o Pica-Pau acorda com um narrador falando com ele. E caso vocês não tenham notado, o Pica-Pau tá literalmente verde, sem energia nenhuma. Tá só a pó da rabiola, o bichinho. O bichinho tá doente. Ele levanta e vai de arrasto pro banheiro. Ele tava sem forças até pra escovar os dentes. Então o narrador manda ele tomar o tônico. O tônico que em teoria era pra pica-paus. O pica-pau toma esse tônico e fica absurdamente forte. No melhor estilo Peter Parker, na manhã... Tá mais pra Superman, né? Eu não acho que ele tá para o Homem-Aranha, mas ele ficou mais parecido com o Superman. Inclusive até a coloração, né? A roupa para referência... O estilo da cor do pica-pau, né? Parece muito com a roupa do Superman. E ali nesse episódio em específico, ele fica super forte. Seguinte da picada. Ixi. Ele não tem controle da própria força e sai quebrando tudo. Para testar sua força, ele se coloca na frente de um carro em movimento e o carro se corta ao meio. Ou seja, além de ficar forte, o rapaz ficou pontiagudo. Enquanto intacto, ele se sente invencível, até que eventualmente o efeito do tônico acaba e ele fica fraco de novo. Quando isso acontece, ele imediatamente volta pra casa, toma o tônico de novo e fica forte mais uma vez. Acho que eu não preciso nem apontar muito pra vocês que esse episódio flerta o tempo inteiro com a dependência química, principalmente nas partes em que o pica-pau precisa tomar o tônico de novo várias vezes quando o efeito acaba, pra ter essa força toda. Apesar de bizarro, faz sentido. Isso me lembrou bastante o filme Sem Limites. Nele, o protagonista toma uma pílula que melhora as habilidades dele, em todas as áreas. Ele não se torna um dependente químico, o corpo dele não precisa nem pedir as pílulas, mas o protagonista continua tomando porque ele se viciou no sentido de eu preciso disso pra ser alguém. Meu corpo não pede, mas eu quero. Aqui no desenho a gente vê quase... Mas esse é o problema, né, das pessoas que têm dependência. Geralmente elas se viciam na sensação, né? Na sensação que o negócio dá pra eles. Entendeu? Não é por conta do negócio, mas sim pela sensação que eles sentem. Mesmo efeito. O pica-pau tá fraco, mas quando ele toma o tônico, ele fica melhor do que ele já foi. Eu acredito que mesmo se ele estivesse bem, ele ainda tomaria esse tônico pra se sentir invencível de novo. Na TV, o pica-pau... Porque o objetivo é só ele se sentir forte ali, né? Vai ver uma chamada falando justamente sobre a sensação o roubo desse tônico e também quem foi o ladrão, esse morcego. Quando o pica-pau viu isso, ele decidiu entregar o tônico. Afinal, em mãos erradas, todo esse poder poderia ser muito perigoso. Agora imagina se esse tônico tivesse caído nas mãos do pica-pau biruta. Nesse meio tempo do episódio, o morcego já tá na volta do pica-pau. Seria loucura. O pica-pau queria ir até a polícia entregar o tônico. Nisso, o morcego muda algumas placas da cidade pra atrair o pica-pau. Essa parte não faz sentido nenhum pra mim. Ele vê uma placa escrito BFI, ele já vai direto. Ele nem se questiona, tipo... Por que tem uma placa em frente da minha casa dizendo a direção do negócio? Ele nem se questiona, não faz nenhum sentido pra mim essa cena. Se tratando de desenho animado, né, nada faz sentido. O Bob Esponja faz fogo debaixo d'água e tá tudo bem. Pro meio do nada, na casa dele. Tudo pra dar cabo do pica-pau e pegar o tônico pra si. O morcego tenta matar o pica-pau a todo custo pra pegar o tônico. Só que como o pica-pau estava sob o efeito do tônico, nada que o morcego fazia machucava ele. No final, o pica-pau consegue capturar o morcego. Coloca ele num baú e leva pros detetives. Detetives esses que ficaram sentados no quartel-general o episódio fazendo inteiro. porra nenhuma. Havia colocado o morcego dentro de um baú, mas quando ele vai mostrar esse baú pros detetives, não tem nada lá dentro. Só um porrete e um suco de peroba do pica-pau. De alguma forma, o morcego... E nesse momento, os caras taxou o pica-pau de biruta, né? Taxaram ele de doidinho, porque não tinha nada lá dentro da caixa que ele levou. O morcego conseguiu escapar. E nem pergunta pra mim porque eu não faço a menor ideia de como. Os detetives... É uma coisa que não faz sentido no episódio, não fica muito bem explicado. Como é que ele escapou de um baú depois de ser nocauteado e com cadeado no baú? Não faz sentido nenhum. Os detetives pedem pro pica-pau mostrar como tudo aconteceu, mas quando ele vai mostrar, o efeito do tônico acaba e ele perde a força de novo. O episódio termina com os detetives não acreditando nele e dizendo que ele anda vendo muita televisão. Na minha visão, esse episódio todo é sobre dependência química, representada pela força e agilidade que o pica-pau ganha. Ele não fica viciado biologicamente, ele precisa daquela substância pra tirar o melhor dele mesmo, o que me parece viciado muito na sensação. álcool ou qualquer...
principalmente com o fato dele ficar fraco no rebote do tônico, parecido com uma ressaca. Ele fica dependente daquela substância e se sentindo no topo do mundo quando consome ela. No final desse episódio existe mais uma referência a Dragnet. No caso, é a cena de fechamento, de um cara batendo num martelo e acertando o dedo. Isso acontecia em Dragnet também, com a diferença de que esse é na vida real e o cara não martela o dedo. Agora, toma uma curiosidade dentro da referência. O som da martelada acertando o prego em Dragnet mais tarde foi usado como som da abertura da Adult Swim. Caraca, pior que é, hein, mano. Pior que é o som mesmo. Eu tava assistindo esses tempos Rick Morning, eu assisto na Adult Swim, né? Tá lá a referência Adult Swim. E geralmente é essa abertura mesmo, esse sonzinho. Pim, pim. Quem diria, não? E bom, meus amigos, isso aqui é o Espião Espiado, um dos episódios mais legais do Pica-Pau, na minha opinião. Eu sei que tem vários outros que poderiam ter sido debut. Discordo, eu acho que tem episódios melhores. Eu É um episódio legal, bem interessante, bem feito, mas eu acho que tem episódios melhores de Pica-Pau nesse canal. Mas, cara, a gente precisava pôr esse aqui como o primeiro. Esse é o episódio preferido de Pica-Pau do Ip. Desde que a gente fez o vídeo do Tom e Jerry aqui, a gente tem muita vontade de trazer mais desenhos antigos pra esse canal. Eles normalmente são os que têm as atmosferas mais pesadas. Sim. Qualquer ideia de vídeo que tu quiser... É porque naquela época os criadores tinham mais liberdade pra criar as coisas, né? Não tinham muita limitação. Hoje o criador tá limitado, ele não pode fazer um vídeo mais elaborado. Naquela época não, os criadores tinham uma abertura enorme, um leque enorme pra fazer o desenho. Então você tinha desenho que ia de A a B muito rápido, então de 0 a 100 é muito rápido no conteúdo. Hoje em dia não. Passar é só comentar. Não se esqueçam de se inscrever e hypar o vídeo. E no mais é isso. Até... Já sabem, né? Não se esqueça de se inscrever aqui também, deixar o like e comenta aí o que você achou do episódio do Pica-Pau, o Espião Espiado. Eu vou deixar o link aqui do vídeo completo do Espantalho para vocês assistirem lá, tá, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.